Tudo bem? Meu nome é Daniel do Hub Bambu e eu tô aqui em meio a uma floresta de bambu moçô para mostrar para vocês como se comporta essa espécie vegetal incrível. Tá? Provavelmente um dos dois elementos mais sustentáveis do planeta, se a gente pensar em todas as possibilidades que existem na sua transformação. Tá? Desde dos benefícios que ele pode gerar no seu próprio plantio, para o solo e para o ambiente aqui ao seu redor, tá? Até mesmo para a transformação final. Conversei com alguns especialistas e eles falaram que hoje o bambu moçô, florestas assim de bambu moçô que vocês podem ver e vocês vão ver ao longo do vídeo, são relativamente difíceis de serem encontradas, tá? Aqui existe um volume muito grande de indivíduos, é uma floresta relativamente grande, tá? Existem adensamentos, manchas maiores do que essa na região que eu tô. E por que nós estamos aqui? O Hub Bambu desenvolve alguns trabalhos para a cadeia produtiva do bambu no Brasil. Tá? O nosso objetivo é fazer com que essa cadeia produtiva se estabeleça, cresça, se fortifique. Okay? Então, basicamente, os três pilares, acabei de matar um mosquito aqui, está no meio da floresta, é isso. Os três pilares do Hub, quais são? Em primeiro lugar, a parte de aculturamento. Segunda parte, a questão de marketing, gestão e inovação. E terceiro, a questão comercial. Tá? Esses são os três pilares que nós do Hub trabalhamos para fazer com que a cadeia produtiva do bambu cresça. Então, o que acontece? Os parceiros que trabalham conosco, além de a gente implementar todo o trabalho de gestão, acompanhamento, desenvolvimento do negócio deles, a gente interfere no processo produtivo, tenta interferir positivamente no processo produtivo, auxiliando esse pessoal a desenvolver material. E não só desenvolver produto, mas também como qualificar a captação de recursos e tudo mais. Hoje nós não temos no Brasil cultivos comerciais de larga escala. E alguns dos cultivos que existem, eles ainda são muito jovens, os indivíduos não estão completamente maduros para ser colhidos. Tá? E quando a gente fala de produtos de bambu como strand woven, que são toras, caibros, vigas de bambu, chapas e tudo mais, a gente está falando de uma necessidade de uma floresta comercial muito grande, tá? De um ambiente comercial muito grande, pode ser feito tanto com espécies alastrantes ou entorcerantes, tá? E a gente vai ver se mostra algumas fotos ao longo desse vídeo para você ter uma ideia de qual que é a diferença entre elas. Mas basicamente esse daqui é um bambu asiático, ele é o bambu moçô. A gente consultou alguns especialistas assim que a gente identificou essa mancha, a gente veio aqui, tirou foto e tal, e a gente está mapeando isso, geolocalizando isso, por quê? Porque uma das dificuldades de quem quer trabalhar com bambu também é o fato de identificar onde estão essas manchas, esses lugares para serem colhidos o bambu, tá? Óbvio, é importantíssimo deixar claro que esse processo de coleta, de manejo e de garimpo dessas manchas pré-existentes precisa ser feito de forma sustentável. Precisa ser feita de forma inteligente. Por quê? De maneira geral, o ser humano tem a visão extrativista, né? Não tem a visão da coleta sustentável. E o objetivo é que existe sim nichos de mercado extremamente receptivos a receberem produtos de bambu, seja ele do comestível do broto, que vocês vão ver ao longo do vídeo. Não deu para ver muitos brotos, porque acho que eu cheguei na época errada aqui do ano. Não sou um especialista na questão de cultivo, fisiologia da planta, anatomia e tudo mais. Então a gente tirou algumas fotos e mandou para alguns especialistas para poder identificar quais eram as espécies, e o que eles falaram foi que a gente tem aqui uma mancha mista entre ratico e moçô. Tá? Mas o que é importante esse trabalho é que a gente consegue localizar onde estão essas manchas para fazer o acesso a elas. Aí qual que é a próxima etapa aqui? Que essa parte eu não vou gravar, tá? Mas eu vou procurar o proprietário da terra para identificar como que a gente pode fazer um acordo comercial para poder acessar essa mancha que está dentro de uma propriedade privada, para fazer o manejo desse material, para colher, tratar e tal, não sei o que, e fazer diversas transformações possíveis. Que seja para a parte de arquitetura, desenvolvimento de produto para grandes canais, enfim, tem uma série de possibilidades, tá?
Então assim, o objetivo de estar trazendo vocês aqui para vocês verem é que existem... eu comecei a fazer o vídeo, na verdade, de um outro lado, que é uma clareira que tem no meio dessa floresta, e vocês vão perceber que eu consigo gravar ali algumas casas que a gente tá bem próximo de São Paulo, tá? Eu tô no meio de uma clareira aqui, onde eu tô bem próximo da cidade, tá? Eu tô bem próximo de São Paulo, inclusive, só para vocês terem uma ideia, a entrada da floresta de bambu, tá? Aqui é uma mancha que eu já consultei alguns especialistas, tirei algumas fotos aqui e aparentemente eu vou entrar agora num pedaço eu vou entrar aqui na floresta para vocês verem, tá? E aparentemente se vê que assim é bem denso. Esse é um tipo de bambu alastrante. Vocês podem ver aqui no começo, você vê que se mistura um pouco, existem algumas espécies nativas. E é interessante que todas as vezes que você tem um ambiente... Aqui provavelmente vai ficar bem escuro, não sei se a filmagem vai ficar boa. Vamos ver se a câmera se adapta, tá? Tô começando a entrar aqui. Eu acho que dá pra ver bem. Esse aqui é o começo da floresta, pode ver que assim os bambus... esses aqui são bambus bem jovens. Você vê que tem um pozinho aqui, ó. Isso aqui é uma característica da planta. Mas vejam, por exemplo, tá muito escuro, pode ser que a câmera não consiga focar muito bem, porque tem muito pouco sol. Eu vou fazer uma outra parte desse vídeo numa outra servidão que tem aqui, perto na entrada. Mas vejam a diferença, ó. Aqui a gente está na floresta, tá? A temperatura completamente diferente. Uma riqueza de solo incrível, dada a quantidade de folhas, né, que fazem uma forração e que trabalham muito bem com o solo, pelas características desse solo. Aparentemente, isso aqui é um ambiente onde é explorado uma ação comercial de bambu moçô torto, tá? Você já deve ter ido em algum garden, alguma coisa, você já deve ter reparado aqueles bambus que se entortam. Então, uma dessas características é que existem alguns buracos, né, ao longo do terreno, né, e os bambus nascendo em volta. Existe uma diferença de tamanho. Esse é um bambu muito novo, e pela espécie aqui, que aparentemente é um bambu moçô, que é um bambu difícil de ser encontrado, já é um bambu difícil de ser encontrado no Brasil hoje, em grandes quantidades assim. Você vê que eles são mais finos. Isso é uma característica do bambu. Quando ele nasce, as primeiras gerações elas não têm a grossura total do indivíduo final, tá? Eu vou fazer um vídeo numa outra parte da floresta que ela está mais madura. Provavelmente ela já está há um tempo, ela já recebeu uma exploração e agora ela está um tempo de maturidade para ser explorada. Mas aqui vocês reparam que a maioria dos bambus são bem finos, tá vendo? Eu consigo meio que abraçá-los com a mão, fechando com a mão. E aí vocês vão ver que eu tenho uma outra cena completamente diferente lá naquele outro ambiente, tá? Então assim, eu tô saindo agora da floresta. Você vê que assim, ó, a ruptura é muito grande, ó. Eu dei 2 passos, tá? 2, 3 passos, e aí, pum, já encontrei aqui uma clareira que em algum momento deve ter sido composta pelo bambuzal. A gente percebe alguns bambus mais fininhos aqui, ó, que eles estão vindo. Essa é uma espécie alastrante, né? Eu acho que eu já até comentei a respeito disso no começo do vídeo. E basicamente você tem três tipos de bambu, né? Aqueles que são entouceirantes, que crescem em touceiras, e aqueles que são alastrantes, né? Como esse aqui. Lá do outro lado eu vou mostrar para vocês como é que ele se comporta no chão, tá? Olha, agora novamente saindo da clareira. Acho que vocês estão conseguindo ver bem aí. Saindo da clareira. Cara, é uma coisa simplesmente maravilhosa. A gente não está falando de uma espécie brasileira. Esse é uma espécie asiática, tá? Mas é uma coisa... É possível ver as casas ali atrás, ó.
É possível ver as casas ali atrás, ou seja, a gente não está falando de um agronegócio que esteja completamente afastado do centro urbano, né? A gente está falando da possibilidade de um agronegócio que pode gerar muita riqueza, emprego, empreendedorismo, tudo mais, muito próximo das cidades, principalmente de São Paulo. Então, ó, eu vou entrar agora numa outra área, onde eu vou dar a volta. Eu não vou gravar todo o percurso, porque vocês podem ver que eu estou praticamente agachado. Ó, aqui, ó, lembra que eu falei? Aqui já encontrei alguns indivíduos mais de um momento diferente. Ó, já muda um pouco o dimensional, né? Já muda um pouco, mas se vê que assim o solo é riquíssimo, né? Esse é um bambu que tem uma característica. Esse é um bambu que tem uma característica que ele é bem retilíneo, né? Então, são muito bacana. Então, os indivíduos mais antigos, onde já foi provavelmente mais explorado, você vê que assim, existe uma diferença, tá vendo? Ó? Esse aqui é um bambu bem grosso e aquele ali é um bambu mais fininho. Eu vou dar uma pausa por aqui, porque eu preciso sair naquele caminho onde está o sol ali. E daqui a pouco a gente volta e eu vou levar vocês para um lugar aqui perto. Na verdade é um entorno dessa floresta, tá? E nesse entorno dessa floresta existe uma servidão ali, que ali eu vou mostrar para vocês uma outra realidade desse mesmo bambu, tá? Ora a gente vai estar mostrando para vocês o bambu moçô e outro bambu, o ratico, tá? Que são duas espécies filostax, tá? Então é isso. Espera aí que eu vou para lá, a gente já fala de novo. Braço. Entrada dessa servidão que corta essa floresta, a gente já consegue ver uma diferença considerável em relação à espessura dos indivíduos, tá? Aqui a gente já tem um ambiente onde são indivíduos muito mais antigos, né? Então assim, vejamos a grossura aqui, por exemplo. Olha isso daqui. Então vocês vão poder fazer a comparação aí do meu abraçar a mão. Eu não consigo abraçar, tá vendo? Esse aqui já é um indivíduo jovem, de novo. Você tem a questão do pozinho aqui, ó. Como que a gente sabe a diferença entre um indivíduo jovem e um indivíduo antigo? Como ele está no meio desse ambiente, que é extremamente... existe uma biodiversidade aqui na floresta de bambu, a gente começa a achar esses líquens, né? Quanto mais líquens, mais antigos. Aí, como eu disse, o bambu tem seu tempo de coleta e tudo mais. Aqui a gente já está entrando no ambiente onde tem uma predominância maior do moçô, tá? Vejam, isso é uma floresta de bambu, gente, de bambu moçô. E você vê que, ó, ela está crescendo lá de uma árvore. Ali atrás a gente já consegue ver uma mata mais nativa, mas eu quero ver se eu consigo encontrar provavelmente eu cheguei numa época errada aqui, não é uma época de brotação, a brotação já aconteceu, já dá para perceber que tem indivíduos jovens que brotaram, né? Aqui ele saindo do... E você vê que esse é um indivíduo relativamente mais novo. Ali a gente já tem um indivíduo bem mais grosso atrás dele e outro bem mais grosso. Aquele ali é bem mais antigo. Aqui a gente já consegue notar os líquens se formando, né? E se a gente entrar aí para o meio, ó, aqui é um indivíduo bem antigo. Olha a quantidade de líquens. Então essa é uma das formas da gente conseguir identificar qual que é o bambu ideal para ser colhido, né? Bom, mas enfim, o que eu quero trazer para vocês e mostrar para vocês com esse vídeo é que existem inúmeras oportunidades de negócio e o bambu é um elemento que pode sim ser um agente de transformador positivo para a economia brasileira, né? Senhores empreendedores, vamos começar a olhar mais para o bambu. É possível fazer um belíssimo dinheiro com ele. Vamos olhar mais para o mercado externo. O que está sendo lá fora e dentro da realidade cultural que nós temos aqui no Brasil, não só a realidade cultural, como disponibilidade de máquinas, equipamentos, tecnologias, começar a pensar na transformação dessa fibra vegetal maravilhosa,
em grana. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, visão holística sistêmica, tal, não sei o quê, o discurso é lindo, maravilhoso. Só que a gente tem que entender que se o pilar econômico não tiver uma sustentação muito forte, todo o conceito de sustentabilidade não se sustenta. Porque você não tem geração de receita. Se você não tem geração de receita, a pessoa não consegue sobreviver. Então, a gente fica só no discurso. Então é importante a gente saber como acessar tudo isso que eu estou mostrando para vocês. E quando a gente fala em São Paulo, e principalmente nos lugares onde a gente teve colonização forte, japonesa, chinesa e tudo mais, existe sim acesso ao bambu. Já existem algumas pessoas plantando, né? Existem algumas iniciativas, como por exemplo o Eric da Bambuzu aqui em São Paulo, tem alguns outros cultivos comerciais espalhados aí no... Assim, provavelmente deve ter pego uns 2, 3 carrapatos, mas faz parte do show, né? A gente checa depois. Então assim, já existem alguns cultivos comerciais do Roberto da Fazenda da Barra, ali em Goiás, do Roberto Magno, e outros cultivos que eu não vou... do Gil também, ali em Minas, e outros cultivos que eu não vou conseguir mencionar agora nesse vídeo, senão vai ficar um negócio gigante. Eles ainda são pequenos para a gente pensar em fábricas de strand woven, que é um tipo de tecnologia específica que desenvolve placas, vigas, postes, chapas com bambu, sim. Porque a gente não tem áreas com adensamentos maduros para colheita de 5.000, 7.500 hectares. Mas existe um volume já disponível no mercado, que se a gente agir de forma inteligente, se a gente parar um pouquinho e pensar e planejar, a gente consegue acessar isso e, através dessa história do garimpo que eu comentei com vocês, e transformar isso em receita. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo e a gente fez questão de entrar numa floresta de Monceau para vocês terem uma ideia do que é a beleza e a sensação maravilhosa que isso aqui promove pra gente. Beleza? Fica com a gente, ouvindo o Hub BambuCast, onde a gente faz diversas entrevistas com profissionais diretamente ligados no setor de bambu ou em mercados que possam trazer conhecimento para nós, tá? Ou então no nosso canal do YouTube aqui, que agora a gente vai começar uma série de vídeos para o ano de 2019, beleza? Vamos fazer a cadeia produtiva do bambu no Brasil crescer. Beijo, abraço para vocês, um incrível 2019 e vamos para cima deles. Tchau!